Botafogo está próximo de acertar a contratação do técnico Franklin Carvalho, treinador que era auxiliar do Arthur Jorge e que deve assumir o Botafogo principal e fazer o seu primeiro trabalho na carreira como técnico. Então a gente não tem uma base tão grande assim para analisar qual é a ideia dele de futebol, qual é o seu estilo de jogo. Então no vídeo de hoje eu vou utilizar como base os times do Arthur Jorge para a gente ter uma ideia de como o Franklin Carvalho pode montar esse time do Botafogo, ele assumindo o comando técnico da equipe. Obviamente, peças diferentes, jeito de jogar diferente. Quando Arthur Jorge era técnico do Botafogo, ele tinha um baita elenco em suas mãos e isso fez grande diferença para ele obter resultados positivos. Hoje o Botafogo tem alguns bons jogadores, mas tem muitas carências no seu elenco. Eu vou destacar tudo isso para vocês no vídeo de hoje. Então deixa o like, compartilha esse vídeo nos grupos de Botafogo de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Não se esqueça também de hypar esse conteúdo para o YouTube entender que é um vídeo de qualidade. Para você que quer participar do nosso quadro de membros do canal, eu vou estar colocando aí por um valor irrisório, uns R$5 aí no máximo. Você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, no qual a gente vai conversar durante as partidas, vamos conversar durante os jogos sobre o que está acontecendo, qual é a minha previsão para o jogo e tudo mais. Então é só você se tornar membro do canal que você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Beleza? Agora sim, vem comigo. Pra gente começar a analisar como jogam os times do Franklin Carvalho, temos que ter como base o sistema tático que ele pode utilizar no Botafogo, que deve ser um 4-2-3-1, não deve fugir muito disso. Provavelmente ele vai utilizar essa escalação porque são os 11 melhores jogadores do Botafogo. Quando o Botafogo era treinado pelo Arthur Jorge, o Botafogo tinha essa mesma linha aqui defensiva, né? Com Vitinho, com Bastos, com Barbosa, com Alex Telles, mas o Botafogo não tem mais, obviamente, o Gregory, que foi negociado e que era um jogador extremamente importante para o funcionamento desse Botafogo. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês como o Gregory era talvez a peça mais importante para esse Botafogo funcionar. O Botafogo tinha o John, que era um bom goleiro, hoje tem o Raul, que é um goleiro bem abaixo. O Botafogo não tem um extremo aqui pelo lado direito, no caso tinha o Luiz Henrique, que era desequilibrante. Hoje o Botafogo tem Matheus Martins, tem o Vidalba, pode jogar o Santos por ali, mas nenhum desses jogadores tem a mesma característica do Luiz Henrique de desequilibrar no mano a mano, no 1 contra 1, inclusive são muito abaixos em relação a essa característica do Luiz Henrique. O Botafogo tinha o Almada jogando por aqui, tem o Montoro, características similares, parecidas, ok. Por dentro, o Botafogo tinha o Savarino jogando na maior parte das vezes como esse segundo atacante. Hoje o Botafogo tem o Santos, é uma troca até ok em relação à característica de jogo. E o Botafogo tinha como seu centroavante o Igor Jesus. Hoje eu imagino que ele deve utilizar o Júnior Santos, porque o Arthur Cabral não tem a menor condição. E aí você tendo o Júnior Santos como centroavante, são características diferentes. O Igor Jesus era um jogador mais refinado tecnicamente, o Júnior Santos é um jogador mais de explosão, mas se ele conseguir recuperar aquele bom futebol dele, pode ser extremamente importante pro time do Botafogo. E ele tinha o Marlon Freitas, hoje ele tem o Danilo, que eu acho até que ele tem um acréscimo, mas com características diferentes. O Marlon Freitas era o exímio lançador, o Danilo sabe lançar, mas lança menos do que o Marlon Freitas, porém o Danilo tem mais ferramentas para jogar. Então é um Botafogo que vai sentir, por exemplo, tem o Medina, que é um cara qualificado e tudo mais, mas você não tem um Gregory, que é esse mordedor no meio de campo. Você não tem esse cara com as características no time do Botafogo, que era o jogador mais importante dessa fase defensiva do Botafogo, para fazer perde-pressiona, para recuperar a bola no meio de campo e para acionar esse quarteto de frente que tinha o Botafogo. Então hoje o Botafogo tem peças bem abaixo das que tinha o Arthur Jorge, então não adianta tu contratar o Franklin Carvalho e esperar que ele vai entregar o mesmo resultado que entregou o Arthur Jorge, porque não vai. Agora eu vou trazer para vocês o modelo de jogo e quais são os princípios dele. Vem comigo. E pra gente começar, um dos principais pilares assim do Botafogo na época que tinha o Arthur Jorge era você ter um volante muito vencedor de duelos, que era o Gregory, e a partir desses duelos vencidos pelo seu meio de campo, principalmente pelo Gregory, o Botafogo tinha essa transição rápida, que principalmente quando pegava equipes que jogavam com linhas mais altas, criava muitos problemas para essa equipe adversária. Tu vê que o Botafogo recupera essa posse de bola, ela cai no pé do Marlon Freitas e automaticamente os jogadores do Botafogo já têm um perfilamento corporal para contra-atacar. E sempre com esse quarteto de frente muito próximo e atacando o espaço deixado às costas da defesa adversária. Os laterais do Botafogo davam muito apoio. Aqui no caso é o Alex Telles,
vai receber essa bola com tempo, com espaço, e o Botafogo preenchia muito bem a área. Principalmente, volto a repetir, com esses 4 jogadores do quarteto de frente, que era Almada, o Igor Jesus, o Luiz Henrique e o Savarino. Quando você coloca muitos jogadores dentro da área adversária, como quando tu preenche bem esse espaço, geralmente sobra alguém livre. E aí quem sobrou livre foi o Savarino para marcar esse belo gol contra o Vasco. Mas o Botafogo do Arthur Jorge era um time que tinha muito dessa transição rápida. Recuperar a bola no meio de campo e automaticamente os jogadores já se voltarem para o campo de ataque correndo, dando opção de passe. E esse quarteto de frente sempre muito junto, sempre muito próximo para criar problemas para a defesa adversária. Novamente a gente vai ver isso. O Botafogo tenta construir, o Barbosa erra o passe. Mas mesmo com o Barbosa errando o passe, a bola estando aqui no controle do Vasco, no domínio do Vasco, tu vê que o Almada já vem fazendo uma pressão nas costas do Hugo Moura, que força ele a cometer o erro, e o Botafogo já automaticamente, gatilho de pressão, recuperou essa posse de bola. O time já vai estar correndo para frente, criando problemas para a defesa adversária. E esse quarteto muito próximo de novo. Quando você tem muitos jogadores de muita qualidade técnica, jogadores diferentes e habilidosos, você tem que aproximar esses caras. E esse quarteto de frente do Botafogo fazia muita diferença. Mordeu, recuperou a posse de bola, automaticamente tu pega a defesa adversária desprevenida. A defesa adversária tem uma transição para atacar. Você recupera essa bola, a defesa vai ter dificuldade de se recompor. E aí você ataca rápido e constrói com muita qualidade com esse seu quarteto de frente. Novamente eu vou mostrar uma transição rápida aqui do time do Botafogo na era do Arthur Jorge. Esses 4 jogadores muito próximos, sempre atacando os espaços. O Savarino vai inverter essa bola que vai chegar no pé do Luiz Henrique e faz a finalização para uma grande defesa do Léo Jardim. Mas era um time de transição muito rápida. E quando pegava adversários como esse Vasco aqui no caso, que tentou jogar de igual para igual contra o Botafogo esse jogo e deixava muito espaço, principalmente quando o jogo era no tapetinho do Newton Santos, que deixa o jogo um pouco mais rápido, era transição rápida o tempo todo. Recuperou bola, mordeu, transição rápida, jogadores de velocidade, de muita qualidade do meio para frente, trabalhando essas triangulações, esses passes mais verticais, realmente buscando como objetivo já o gol. E como esse Botafogo era extremamente impressionante, né? Qualquer mínimo erro do adversário, qualquer domínio errado que algum jogador desse quarteto de frente do Botafogo percebia, já era motivo para pressionar. O Igor Jesus pressiona, rouba a bola do Puma, passa aqui do João Vitor e finaliza pro gol, que essa bola vai pra fora. Mas o time do Botafogo tinha essa pressão muito bem azeitada, os jogadores sabiam o que fazer dentro de campo. Mais uma vez, esses jogadores do Botafogo do meio pra frente se movimentando. O Igor Jesus era esse falso 9, era muito importante ele para esse funcionamento do Botafogo, que ele sofre a falta, ele é derrubado, mas olha como é que já tá próximo, né? O Igor Jesus, o Luiz Henrique, o Almada e o Savarino. O Savarino jogava como um segundo atacante, mas esses caras tinham muita liberdade para se movimentarem o tempo todo dentro de campo, não guardavam posição porque eram jogadores muito móveis. E aí causavam muitos problemas para a defesa adversária. Olha só, de novo esse Botafogo vertical, que era do Arthur Jorge. Defesa adversária correndo para trás, teu time correndo para frente. Muitos jogadores atacando essas janelas, esses espaços, dando opção de passe. Vem essa bola do Marlon Freitas. O Vasco já estava com um a menos aqui, mas já tinha 2 jogadores do Botafogo livres para receber essa bola. O Júnior Santos faz esse gol de cavadinho. Esse jogo a gente viu muito da verticalidade que tinha o time do Botafogo. Como era rápido em transição, nessa transição defesa-ataque. Quando recuperava, mordia a bola, sempre com o Gregory sendo muito importante. Agora eu vou mostrar para vocês como o Botafogo construía, saindo desde lá de trás do campo de defesa. O Botafogo utilizava muito dinâmica de terceiro homem para encontrar jogador livre, às vezes até dinâmica de terceiro, de quarto homem para encontrar jogador livre, sempre com jogadores próximos do setor de onde está a bola, e sempre esses pontas do Botafogo, sempre não, né? Às vezes trocava, mas os pontas do Botafogo, no caso que eram o Almada e o Luiz Henrique, vinham por dentro para dar essa opção de passe e liberavam as laterais muitas vezes para os laterais do Botafogo. E aqui vem o passe do Gregory, que encontra o Marlon Freitas. O Botafogo construía com 3 atrás, né? Tinha o Gregory um pouco mais aberto, centralizado Bastos, e o Barbosa na esquerda, com o Marlon Freitas sendo o jogador atrás dessa pressão do adversário. Aqui dinâmica de terceiro homem, vem. O Luiz Henrique consegue clarear essa jogada de frente para o Marlon Freitas. O Botafogo já bate uma pressão do Flamengo e o Marlon Freitas já encontra aqui o Cuiabano livre com tempo e com espaço. E olha só, esses jogadores do Botafogo por dentro, né? Tu vê aqui o Luiz Henrique, tu vê o Savarino, tu vê o Almada, tu vê o Marlon Freitas. E lá em cima, quem tinha muita liberdade de dar essa amplitude era o Matheus Ponte do outro lado, que era o lateral direito no caso. E aqui quem dava amplitude era o Cuiabano. Quando os pontas vêm por dentro, os laterais dão amplitude para alargar o campo.
E olha como é que essa jogada vai se construir, vai ser um belo gol. O Cuiabano encontra o passe no Marlon Freitas. O Marlon Freitas era um exímio lançador. E o Botafogo tinha essa jogada que é muito característica do lateral atacando as costas aqui do extremo adversário barra do lateral adversário também. E olha só esse passe perfeito do Marlon Freitas pro gol aqui do Matheus Ponte. Mas a jogada muito bem trabalhada desde lá de trás, com mecanismos de jogo. Esse era o Botafogo do Arthur Jorge. Mais um exemplo do funcionamento do quarteto de frente do Botafogo. Olha só, Luiz Henrique, o Savarino, o Igor Jesus e o Thiago Almada. E esses caras preenchiam muito bem a área, e por isso que o Botafogo marcava muitos gols. Olha só o Almada, qualidade técnica individual do atleta, dribla, cria ângulo, bate pro gol, essa bola volta pro Igor Jesus, tu preencheu a área, tu vai sobrar essa bola em algum momento para um jogador teu. E aí sai o gol do Botafogo aqui no caso contra o Flamengo, porque tava preenchendo a área com muitos jogadores. Tu vê que o Igor Jesus e o Savarino finalizam meio que juntos essa jogada. Mas o Botafogo do Arthur Jorge era um time que construía muitas vezes de pé em pé, obviamente. E aí quando construía desde lá de trás com seu goleiro, os dois zagueiros ficavam dentro da área nessa opção de passe. Os laterais abriam dos lados, né, na direita e na esquerda. E aí os volantes do Botafogo se moviam dessa forma aqui. Ficavam o Gregory e o Marlon Freitas dando essas opções de passe. O Gregory um pouco mais atrás, ou o Marlon Freitas trocava às vezes, mudava a altura dos volantes. Mas o Botafogo construía longo também e de forma planejada. Olha só, esse passe longo do John não é um chutão pra frente, isso aqui é um passe longo, visando já um ponto que era muito forte do Botafogo, que era essa casquinha do Igor Jesus, esse pivô do Igor Jesus, e de forma intencional, como isso já é treinado. Olha só como o Almada já vai fazer o movimento para receber a bola. Ele já sabe o que vai acontecer na jogada. Ele já sabe que vai vir a casquinha. E aí depois o quarteto de frente do Botafogo atacando o espaço dentro da área. Tu já tá em superioridade numérica, tu já tá em vantagem cinética também de movimento aqui. Os jogadores já estão com o corpo voltado pra frente, do Flamengo correndo pra trás. E aí quase sai mais um gol do Botafogo. Mas era um time que saía curto, saía longo. Então por isso era muito difícil de você jogar contra o Botafogo, além da qualidade técnica que tinha esses atletas. Agora um exemplo do ponta jogando por fora, né, aqui, e o lateral por dentro. Muitas vezes ele tentava buscar realmente essa individualidade do seu ponta, que era o Luiz Henrique, de jogada de 1 contra 1, porque sabia dessa qualidade, dessa capacidade técnica que ele tinha. Jogadores sempre próximos ali também da bola, dando opção. É que quase saiu o gol do Botafogo, mas nesse lance sai um pênalti pro Botafogo e depois o Almada perde. Mais uma vez, o Botafogo atacando com seu quarteto de frente. Luiz Henrique levando vantagem no mano a mano, no 1 contra 1. De novo passa do marcador com muita facilidade, o Botafogo preenchendo a área com pelo menos 4 jogadores, mais o Luiz Henrique já estava fora do campo. Oportunidade claríssima de gol perdida pelo Tiquinho Soares. Mas algumas características de como atacava esse Botafogo. Mais uma vez o Botafogo construindo, e dessa vez aqui a gente vê o Matheus Martins, que é o extremo do lado direito, lá no lado oposto, e o Botafogo utilizava muito esses intervalos, nessas janelas, atacava muito nessas janelas. Aí tu povoa aqui a última linha do adversário, vai causar realmente isso, sobrecarga na última linha, com Savarino, com o Tiquinho Soares, o Matheus Martins mais lá em cima também, vai causando essas sobrecargas na defesa adversária, e aí sai o gol do Botafogo. E aí sai esse gol do Botafogo, de uma bola de um lado pro outro, de um extremo pro outro, mas causando essa sobrecarga na última linha do adversário. E já pra gente finalizar agora, vou mostrar mais uma vez como o Botafogo era um time difícil de ser batido. Primeiro, a importância do Alexander Barbosa de vencer esse primeiro duelo. Depois essa bola cai no Gregory, que de forma orientada faz o passe no Alan, e o Alan dá esse balão pra frente, que não é um balão, né? É uma tentativa realmente de passe no Matheus Martins, e o Botafogo de novo jogando longo. Joga curto, joga longo, situação de mano a mano, de 1 contra 1. Olha, o Savarino já correndo para preencher a área no lado oposto. Botafogo com muitos jogadores dentro da área. Saiu o gol do Matheus Martins. Eu também separei outros lances para vocês que eu vou passar aí. O Botafogo utilizando essa verticalidade com o Júnior Santos centralizado no jogo contra o Fluminense. De como o Botafogo era um time muito vertical e difícil de ser batido, porque tinha velocidade, tinha jogo curto. Mas tudo isso depende também das peças que você tem. Então, e o Franklin Carvalho não é o Arthur Jorge. É um técnico diferente, é um técnico que vai tentar implementar um sistema tático parecido, mas é esperar pra gente ver, cara. É uma aposta do Botafogo. Isso aqui é o time do Arthur Jorge, a gente tem que ver como é que vai ser realmente o time dele, mas acredito que ele vai utilizar como base o que ele já sabe de futebol e o que ele faz. Um time que tem muito pé de pressiona, um time que marca bem, que é um time
que não é espaçado dentro de campo, é um time muito compacto, é um time que joga longo, joga curto, utiliza bem os laterais, precisa de extremos desequilibrantes e de qualidade técnica, obviamente. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada que eu publicar aqui. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós, fui!